Continuando o assunto do estudo das perturbações de desenvolvimento, uma outra categoria de alterações que podem causar defeitos congênitos nos indivíduos são as alterações cromossômicas estruturais. Esse tipo de alteração envolve mudança estrutural no cromossomo e normalmente acontece na fase de intérfase, durante a divisão celular. Isso acontece porque nessa fase os cromossomos estão mais distendidos e são metabolicamente mais ativos. Então, eles estão mais vulneráveis a variações e alterações do ambiente, e essas alterações podem provocar rupturas na sua estrutura. As aberrações estruturais dos cromossomos, em geral, resultam de quebra cromossômica, ou seja, uma ruptura na sua estrutura, seguida de uma reconstituição desse cromossomo em uma combinação anormal, ou seja, o cromossomo é quebrado e corrigido de forma errada. Então, nesse vídeo, nós vemos alguns exemplos dessas alterações cromossômicas estruturais. No caso da deleção, uma porção do cromossomo está faltando ou é deletada. Então, nós vemos no exemplo da imagem um cromossomo que perde um fragmento e é reconstituído sem esse fragmento. Na duplicação, uma porção do cromossomo é duplicada, conforme vocês podem ver nesse esquema, ele sofre uma quebra, o fragmento é duplicado e o cromossomo é reconstituído com esse fragmento, com duas cópias, desse fragmento. Na inversão, uma porção do cromossomo quebra e ela é, então, reconstituída ao contrário, no cromossomo, conforme vocês podem ver nesse esquema. Na inserção, uma porção do cromossomo quebra e é reconstituída em outro cromossomo. Então, vocês podem ver o fragmento do cromossomo roxo sofre uma quebra e durante a reconstituição ele é anexado a outro cromossomo. Na translocação, segmentos de dois cromossomos diferentes são trocados entre si. Então, são dois cromossomos sofrendo uma quebra e durante a reconstituição, a troca de fragmentos, sendo uma troca recíproca. Então, essas alterações podem causar rearranjos cromossômicos, sendo que esses rearranjos, dependendo do formato, do mecanismo de reconstrução cromossômica, podem ser balanceados ou não. Os rearranjos balanceados são caracterizados pelo conjunto cromossomo, ou seja, o complemento cromossômico de forma completa. Não tem perda nem ganho de material genético após a reconstrução do cromossomo rompido ou alterado. Em geral, os rearranjos balanceados são inofensivos ou têm consequências menos graves. Os rearranjos não balanceados, por outro lado, são caracterizados pelo complemento cromossômico contendo uma quantidade incorreta de material cromossômico. Então, nesse caso, há perda ou ganho de material cromossômico. E nesse caso, os efeitos clínicos geralmente são muito graves. Além disso, considerando os genes que são contidos nos cromossômicos, essas alterações cromossômicas estruturais podem desencadear alterações gênicas, ou seja, alterações nos genes. Temos que pensar que um gene é uma sequência do material genético contido no cromossomo, ou seja, uma sequência de DNA que codifica algum tipo de proteína na célula do indivíduo. Então, as alterações podem acontecer no número de genes, ou seja, as deleções, duplicações, a formação de cromossomos em anel e até os isocromossomos podem alterar o número de genes contidos em um cromossomo. Por outro lado, as inversões e translocações são exemplos de alterações cromossômicas estruturais que podem causar mudanças na localização dos genes. A síndrome de Cri-du-Chat é um exemplo de síndrome causada por uma alteração estrutural no cromossomo número 5.
Nesses indivíduos ocorre uma deleção no braço curto do cromossomo 5. Esses indivíduos são caracterizados por apresentarem dificuldades no aprendizado, e essa é uma condição genética relativamente rara, com incidência de 1 para cada 50 mil nascimentos. Esse nome veio do característico choro dos recém-nascidos, que faz lembrar um miado de gato, pois esses indivíduos apresentam uma alteração morfológica na sua laringe que afeta o seu choro. Os bebês da síndrome de Cri-du-Chat, em geral, são normalmente muito pequenos, têm essa malformação de laringe que causa um choro agudo e fino. Os indivíduos têm atraso mental, apresentam microcefalia, patologias cardíacas e problemas na coluna. Nessas imagens, vocês podem ver exemplos de indivíduos que têm a síndrome de Cri-du-Chat. Nessa terceira imagem, mais um exemplo de indivíduo em que a microcefalia fica mais fácil de ser identificada. E no canto da imagem, vocês podem ver o cromossomo número 5, que é onde ocorre a deleção no braço curto. Então, tem uma perda de fragmento em um desses braços curtos do cromossomo 5.